Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua saúde, o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos, amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando para que Deus ele venha removendo escamas nos nossos olhos, tá? Se Deus ele está vendo que tem escama nos nossos olhos, se a gente está com algum tipo de cegueira espiritual, com alguma cegueira para alguma coisa que está na hora da gente enxergar, da gente perceber, Deus ele vai tirar as escamas, tá bom? A palavra que nós vamos ler, ela está lá no livro de Marcos 10, a partir do versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, até aqui, meus queridos irmãos, olha o posicionamento desse homem, que a palavra fala que era cego. Irmãos, olha como que nós não podemos perder uma oportunidade. Tem muitas coisas, irmãos, muitas oportunidades, muitas coisas que Deus ele coloca no nosso caminho, que a gente precisa agarrar, independente do que está de contrário ao nosso redor. A gente precisa fazer como esse homem que era cego. Irmãos, aqui, um pouquinho antes disso, da palavra falar que então chegaram a Jericó, Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Ele com os discípulos estavam indo para Jerusalém. Jesus estava prestes a ir para a cruz. Jesus estava prestes a ser capturado. O propósito de Jesus na terra, nesse momento aqui, estava chegando ao fim nessa terra. A vida de Jesus aqui, o ministério de Jesus aqui, aquilo que Deus tinha enviado ele para fazer na terra, como homem, estava acabando, estava chegando ao fim. Jesus ele estava indo para Jerusalém. Ele não ia voltar nesse lugar de novo. Aquele cego que estava à beira do caminho, ele não perdeu a oportunidade, irmãos, ele não teria outra oportunidade. Porque Jesus não ia passar por esse caminho de novo. Jesus ele estava seguindo para Jerusalém. Antes disso, ele estava conversando com os discípulos. E estava explicando. Eles estavam a caminho de Jerusalém. E ele estava explicando para eles o que ia acontecer quando ele chegasse lá. Aquele cego não sabia. Aquele homem que era cego, ele não estava entre Jesus e os discípulos quando Jesus falou: olha, a gente está indo para Jerusalém. O meu tempo aqui está acabando. Aquilo que eu vim fazer vai se cumprir. Aquele cego não sabia que aquela seria a única oportunidade que ele teria. Quando ele ouviu falar, ele começou a gritar. Ele não ficou com vergonha. Ele não ficou com medo. Ele estava em desvantagem. Ele estava em desvantagem. Por quê? Ele era cego. Ele não tinha condições de se defender. Ele estava ali pedindo esmola.
Não era um homem que ia ter o apoio da maioria das pessoas. Não era um homem que, se um tumulto começasse ali, ia ser fácil para ele sair correndo. Se um tumulto começasse ali, porque à medida que Jesus ia passando, aonde Jesus andava era uma multidão, era muita gente que acompanhava. Ele era cego. Se um tumulto acontecesse ali, ele provavelmente seria o primeiro a ser pisoteado. E a palavra fala que quando ele começou a gritar, ele ouviu falar de Jesus e ele começou a gritar. E quando ele começou a gritar, algumas pessoas repreenderam ele. Para, fica quieto. A necessidade dele, ele tinha uma necessidade que ele via, ele entendia, ele pensava, ele tinha no íntimo dele. Irmãos, com certeza ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Eu fico imaginando, imagina, irmãos, o que é para aquele homem imaginar, ouvir falar, ele já fez isso, ele já fez aquilo, ele já fez aquilo outro, ele já fez aquilo outro. Meu Deus, eu queria tanto ver esse homem. Eu queria tanto chegar perto dele. Eu fico pensando, será que ele chegou a pedir para alguém para levar ele aonde Jesus estava? Será que ele tentou ir até Jesus e não conseguiu? Será que ele pediu algum tipo de ajuda para fazer algo e não para ir até Jesus e não recebeu a ajuda? Porque, irmãos, muitas vezes Deus vê que na nossa necessidade, muitas vezes a gente desespera. Muitas vezes, quando a necessidade, seja qual for ela é muito grande, a gente tenta resolver do nosso jeito. A gente busca ajuda com a pessoa errada. Resolve da maneira errada. Seja um problema que a gente tá enfrentando, que às vezes está moendo a gente por dentro, no emocional. Aí às vezes Deus fala, olha, não vai atrás da pessoa. Não vai tentar resolver com ela agora, que não vai funcionar. Deixa o vento acalmar, deixa eu trabalhar no coração dela. Quantas vezes, irmãos, Deus pede a gente para esperar e a gente não consegue. Por quê? O emocional está desesperado, o emocional está desequilibrado. E a gente vai tentar resolver fora do tempo, a gente vai tentar resolver fora da hora. E não funciona, não dá certo. Às vezes a gente sai com uma ferida e volta com duas. A gente vai tentar resolver um problema, volta com dois. A pessoa, às vezes, que já estava inflamada, fica mais inflamada ainda. Quando Deus fala para a gente esperar, Ele sabe. Ele sabe. Quando um coração está endurecido, se a gente for tentar mexer, se a gente for tentar explicar, se a gente for tentar trazer a pessoa para perto, fora do tempo, a gente só vai conseguir o contrário. A gente vai tomar pedrada, a gente vai, multiplicar a ferida, a dor, o sofrimento. Às vezes uma necessidade financeira muito grande, bate aquele desespero, a gente vai pedir o que não deve para quem não deve. E a hora que a gente vai pedir, a gente acaba pedindo muitas vezes para uma pessoa que não tem a intenção de nos ajudar. Aí a pessoa descobre o seu problema, ainda usa aquilo para fazer uma bagunça muito maior na sua vida. Vê a sua necessidade, vê a sua fraqueza. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, por causa do desespero, a gente faz o que não deve, a gente abre a porta que não deve, vai atrás de quem não deve, fala o que não deve. Não é uma crítica, nós somos seres humanos. Faz parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento, de libertação, de fortalecimento. Porque Deus, Ele usa tudo que vem contra nós, tudo que está sendo usado para nos destruir hoje. Irmãos, é incrível o agir de Deus. É incrível o agir de Deus, como que Deus, Ele sabe. Como que Deus, Ele sabe pegar uma situação que é totalmente desfavorável. Uma situação que diante dela a gente está acabado. Como que Ele sabe usar a situação para nos fortalecer. Usa a situação, para trabalhar em nós, nos fortalecer. E ainda consegue nos dar vitória. Tem coisas, irmãos, que Deus faz que eu falo, Deus, o Senhor é Deus mesmo, o Senhor é que é o cara mesmo.
Por quê? Não tem condição as coisas que o Senhor faz. As viradas. Coisas, irmãos, que a gente às vezes olha para um tempo atrás e a gente vê, Deus, eu era moída pelaquela situação. Uma dependência emocional de alguém. Uma dependência financeira, um problema que a pessoa enfrenta. Que aquilo ali mói ela. Muitas vezes Deus não resolve o problema, mas Ele vai usando aquele problema, irmãos. E quantos problemas vêm contra nós? E o problema bate, dói, bate, dói, bate, dói, bate, dói. E a gente fala, Deus não vai parar de bater. E não para de bater. Mas quando a gente vê, continua batendo, mas para de doer. Tem coisas incríveis, irmãos, que Deus faz, que a gente não consegue explicar, nem entender, a gente só vê. A gente só vê. O que batia não para de bater. Mas as batidas chegam num certo ponto que elas param de doer. E aquilo que batia, que derrubava, aquilo que batia, que desequilibrava, aquilo que batia, que desestruturava, Deus, Ele foi te fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. Daqui a pouco te derrubava, não derruba mais, mas continua batendo. O que te desequilibrava, não te desequilibra mais, mas continua tentando te desequilibrar. O que te colocava em prantos a noite inteira sem dormir, com problemas de saúde por causa de estresse, de tanta preocupação, de tanto medo. Daqui a pouco, o problema está aí, mas você dorme, você tem paz. Então, o que Deus faz? Quando nós estamos fortalecidos, prontos, aquilo que batia, Ele tira. Está pronto, está equilibrado, está fortalecido, está confiando em mim. Eu estou vendo que perseverou, bateu, enquanto batia e doía, estava na minha presença, enquanto batia e doía, estava orando, enquanto batia e doía, estava comigo. Estava errando? Estava, mas estava comigo. Estava pecando? Estava também, mas estava comigo. Estava desobedecendo? Estava também, mas estava comigo. Aí daqui a pouco Deus vê. Estava batendo, estava doendo, mas estava comigo. A dor começou a diminuir, continuou comigo. Não doeu mais, continuou comigo. Então agora eu tiro. Então agora eu tiro a arma que estava na mão do inimigo. Então agora eu tiro a pedra de tropeço do caminho. Agora eu tiro o problema. Porque enquanto doía, ficou comigo. Quando começou a melhorar, permaneceu comigo. E a hora que ficou bom, permaneceu comigo. Foi fiel na dor, é na alegria e na tristeza. É no pouco, é no muito. É na saúde, é na doença, é na alegria, é na tristeza. A nossa vida com o Senhor, irmãos, ela é uma aliança. Uma aliança. É na alegria e na tristeza. É quando tem pouco e quando tem muito. É quando tá pulando de alegria e quando tá sentado no chão chorando, porque não tá conseguindo nem dobrar o joelho para orar, de tanto que tá doendo. Então, irmãos, quem persevera na presença do Senhor, quem persevera na presença do Senhor tem vitória. Deus é fiel. Então, talvez, irmãos, esse cego, ele já tivesse tentado de outras maneiras para ver Jesus, para alcançar Jesus, não sei. Mas eu sei que a gente tenta resolver. A gente tenta. Quando a gente vê uma possibilidade, a gente tenta. Mas eu sei, se aquele cego tentou ou não, o fato certo é que a hora dele ia chegar. A hora dele ia chegar. Ele não conhecia a agenda de Deus. Talvez quando ele amanheceu naquele dia, quando aquele dia amanheceu, quando ele acordou e foi para o lugar dele, ele estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Eu creio que para ele era só mais um dia comum, assim como foi com José. Ele acordou na prisão. E eu creio que para ele aquele ia ser mais um dia comum. José já estava passando tribulação há muitos anos. José, desde a adolescência, já estava acostumado a ver só cenário contrário.
Então eu acredito que assim como José, aquele homem, certamente quando o dia começou, ele foi. Ele não tinha como ir para outro lugar. Não tinha muito o que fazer. Era a vida que ele tinha. Mas Deus tinha determinado que daquele dia em diante as coisas seriam diferentes. Deus tinha determinado que daquele dia em diante as coisas iam ser diferentes para aquele homem que era cego. Porque a cegueira daquele homem era impossível humanamente que ela fosse resolvida, mas para Deus nada é impossível. E aquele homem, quando ele ouviu falar de Jesus, ele não pensou no que os outros iam falar. Não, eu não vou fazer isso aqui não. Porque o que os outros vão falar? Não, eu não vou gritar não. Porque o que os outros vão falar? Eu não vou me esforçar aqui não. Mas é Jesus que está passando. Aquele homem que eu já ouvi falar dele, que fez isso, que fez aquilo outro. É ele que está passando. Irmãos, aquele homem que estava à beira do caminho pedindo esmola e era cego. Irmãos, o homem estava à beira do caminho pedindo esmola e era cego. Era tudo ruim, tudo desfavorável. Ele não ficou pensando no que ele ia perder. Ah, eu posso ser apedrejado. Ah, eu posso ser pisoteado. Ah, o que os outros vão falar? Podem vir aqui me bater, me dar uns murros, um soco. Ah, irmãos. Aquele homem não perdeu a única oportunidade que ele teria, porque Jesus não ia passar aqui de novo. Jesus, irmãos, estava indo para Jerusalém para ir para a cruz. Não ia ter mais. Não ia ter onde esse homem correr atrás de Jesus depois. Tem oportunidades, irmãos, que nós temos que pegar, que elas não podem passar. Jesus não ia voltar. Jesus estava indo para a cruz. O tempo dele nessa terra estava findando. O tempo dele aqui, o propósito dele aqui estava sendo finalizado. Nem que aquele homem quisesse. Na semana seguinte, no mês seguinte, não ia ter como ele ir atrás de Jesus. Não ia ter mais Jesus na terra. A realidade ia começar a ser outra, ia começar a mudar. A fé dele estava em Jesus. No que ele já tinha escutado falar, com certeza. E ele não perdeu a oportunidade. Ele levantou e começou a gritar. As pessoas repreenderam aquilo que ele estava fazendo. E a palavra fala que ele gritou mais alto ainda. Ele não queria nem saber o que estavam falando dele. Cala a boca, para de gritar. Olha aí o que você está fazendo. Irmãos, aquele homem, ele tinha no coração dele a convicção que Jesus podia fazer algo por ele. Ele tinha essa convicção no coração. Ele não estava disposto a parar por causa das palavras contrárias, por causa da opressão, por quem estava repreendendo ele pelo que ele estava fazendo. Será que aquelas pessoas que estavam repreendendo ele faziam algo por ele? Ou só passavam por ele, via a situação dele, jogava qualquer coisa lá, onde, né, no balaim dele, alguma coisa que ele tinha lá para receber esmola? Quantos será que só passavam, nem olhavam, sem compaixão e sem misericórdia? Mas aquele homem, ele se posicionou pela fé. E Jesus ouviu ele, e Jesus parou e mandou chamar. Irmãos, sabe, eu acho isso lindo, porque quando ele entendeu que Jesus tinha mandado chamar ele, ele jogou a capa fora. Para ele mendigar, ele tinha que usar a capa. É como se fosse assim, imagina que ele tivesse um uniforme de uma empresa que ele detestava trabalhar. Imagina uma empresa que ele estivesse trabalhando nela e ele detestava trabalhar nela. Ali ele era humilhado, ele era envergonhado, não tinha justiça ali, sabe? Era uma situação muito ruim, muito contrária. E aí, ele está ali, ele sabe o que ele vai pedir, ele sabe que aquele homem ali, o que ele pedir, aquele homem pode fazer, ele sabe o que ele quer. O cego sabia o que ele queria. Ele não estava chamando Jesus sem um propósito. Aquele homem não estava chamando Jesus sem um propósito. Ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele precisava. É como se naquela hora que Jesus mandou levar ele já tivesse entendido, nunca mais eu vou usar essa capa de mendigança. A minha vida agora vai ser outra, ele me chamou.
Ele me ouviu. Ele inclinou os ouvidos para os meus gritos, para a minha súplica. Ele ouviu a minha voz. Tinha uma multidão muito grande acompanhando Jesus. Mas no meio daquela multidão que acompanhava, um homem gritou. Um homem gritou, clamou por misericórdia. E ele entendia, irmãos, ele entendeu. Ele não esperou Jesus curar para ele jogar a capa da mendigância fora. Porque ele sabia que tinha chegado o momento dele. Ele pode ter acordado sem saber disso, mas naquela hora, ele sabia. Ele me ouviu, ele gritou por quê? Porque ele queria ser ouvido. Ele queria ser ouvido por Jesus. Ele precisava chamar a atenção de Jesus, fazer alguma coisa para Jesus olhar para ele, para ver ele, para ouvir ele. Ele não tinha como ele sair correndo para chegar em Jesus. Mas ele podia gritar. Ele fez aquilo que cabia a ele fazer, aquilo que ele podia fazer. E o resto, Deus moveu as águas. E quando Jesus mandou chamar, ele jogou a capa fora. Ele jogou a capa fora. Não vou ser mais mendigo. Não vou implorar mais. Não vou esmolar mais. Quando ele chegou até Jesus, Jesus perguntou para ele: o que você quer? Mestre, eu quero ver. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que aquela mudança de realidade ia trazer para a vida dele. E Jesus falou que a fé dele, olha isso. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A sua fé o curou. Aquele homem gritou pela fé. Aquele homem chamou Jesus pela fé. Jesus, ele viu a fé no coração dele. Vai, a sua fé, você teve fé. E a sua fé em mim te curou. A sua fé, eu vi você gritando, eu ouvi você gritando. E imediatamente aquele homem, ele enxergou. E a partir daquele momento que ele enxergou, tudo mudou. Ele acordou em trevas. Mas a partir daquela hora ele ia enxergar para quê? Para que uma nova vida começasse. Em nome de Jesus Cristo, você vai enxergar para que a partir de agora uma nova vida comece. Você não vai caminhar em trevas. Você não vai caminhar enganado. Você não vai caminhar acreditando em mentiras, com escama nos seus olhos. Jesus, ele vai tocar. Ele vai tocar nos seus olhos. Haja cura em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele vai curar os seus olhos de toda cegueira espiritual. Tudo que está impedindo você de enxergar algo que está na hora de você enxergar, que vai trazer uma mudança para a sua vida. Você não vai mendigar amor. Você não vai mendigar a companhia de ninguém. Você não vai mendigar dinheiro. Você não vai mendigar ajuda. Você não vai mendigar nada, conselho. Deus não te chamou para mendigância. Deus não nos chamou para a gente ficar sentado na beira do caminho mendigando nada. Atenção de alguém, uma ajuda financeira, amor, companhia de alguém, independente do que seja, você vai enxergar. A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que a graça de Deus, ela nos basta. Mesmo que a gente não tenha tudo o que a gente quer, mesmo que a vida da gente não seja como a gente gostaria que fosse, nós não precisamos estar sentados à beira do caminho mendigando. Mas muitas vezes a gente está mendigando coisas e não está percebendo. Muitas vezes a gente está mendigando. A gente está mendigando carinho, mendigando afeto, mendigando ajuda, mendigando atenção e não está percebendo. Mas as escamas vão cair por terra. O que é de Deus para você, Deus coloca na sua mão. O que é de Deus para você, Deus faz chegar. Aquele homem jogou a capa de mendigância fora e enxergou. E ele seguiu Jesus. Você não vai seguir Jesus cego. Você não vai seguir Jesus mendigando nada. Você vai seguir Jesus livre, livre emocionalmente, livre de tudo, de todo fardo que foi colocado sobre você, que não foi o Senhor que colocou sobre você.
Às vezes está carregando fardos e não está enxergando que está carregando fardos. Mas você vai seguir Jesus como aquele homem seguiu, sem capa de mendigância, sem fardo de capa. Ele não ia carregar mais o fardo da capa. Ele não ia carregar mais o que aquela capa representava, ele não ia mendigar mais. Agora ele enxergava, ele ia seguir Jesus enxergando. Você vai seguir Jesus enxergando. Você não vai seguir Jesus cegamente. Você vai seguir Jesus enxergando. Em nome de Jesus eu profetizo que as escamas vão cair por terra. E essas escamas que vão cair por terra vai trazer uma nova realidade para a sua vida. Porque quando Deus muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver, quando nós enxergamos o que a gente não estava enxergando, muita coisa muda. Muda dentro de nós e muda ao nosso redor. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra e tomamos posse dessa bênção. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, ungindo os olhos de cada filho teu aqui. Sangue de Jesus toca nos olhos espirituais dessa pessoa. Sangue de Jesus toca, Pai. Toca onde ela não pode tocar. Sangue de Jesus cura o que ninguém pode curar. Sangue de Jesus cura, Pai. O que ela não pode curar sozinha, toca nos olhos dela. E vem removendo as escamas. Vem removendo as escamas. Pai, eu profetizo que os teus filhos não vão te seguir carregando fardos. Os teus filhos não vão te seguir mendigando nada, Pai. Nada. Aquilo que está determinado para eles vai chegar na mão deles. Eles não vão precisar mendigar nada. Em nome de Jesus, as escamas vão cair por terra. Eles vão enxergar o que está na hora deles enxergarem, o que está no tempo deles enxergarem. A capa da mendigância vai cair por terra. As escamas vão sair dos olhos, Pai. Os fardos vão ser removidos. Eu profetizo uma mudança de realidade. Essas escamas que vão cair, Pai, eu profetizo que elas vão trazer mudanças de realidade, mudanças incríveis. No íntimo dessa pessoa, no emocional dela e ao redor dela. Ela vai ver que ela não precisa mendigar nada. Ela não precisa ficar correndo atrás da bênção. Eu profetizo que é a bênção que vai correr atrás dela. Jesus vai passar. Jesus está passando agora e está tocando nos olhos. Jesus está passando agora e está curando os olhos. Está removendo as escamas. Jesus está passando hoje e curando. Jesus está passando hoje, meu Pai, e removendo as escamas. O que é dela vai correr atrás dela. As bênçãos dela, Pai, aquilo que o Senhor determinou vai correr atrás dela. Ela não vai precisar de mendigar nada, ela vai enxergar. Ela vai enxergar, vai ficar livre dos fardos. Livre de fardos que ela tem carregado que não foi o Senhor que colocou. Eu repreendo a miséria, eu profetizo todo tipo de miséria batendo em retirada. Tudo que estava na vida dessa pessoa, mantendo ela numa condição de miséria, tudo que ela estava cega, e essa cegueira estava traindo miséria para a vida dela, miséria para as áreas da vida dela, essa cegueira vai cair por terra e a miséria vai sair, Pai. A capa de mendigância saiu, a capa de mendigância foi jogada fora. Em nome de Jesus Cristo, a cegueira vai sair, as escamas vão cair. E tudo que ela estava fazendo, que estava traindo miséria, não vai fazer mais parte. A miséria vai sair. As bênçãos dela agora eu profetizo que vão começar a correr atrás dela. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que tem filhos do Senhor aqui, que a partir de agora vão começar a ver a bênção correndo atrás deles. Não é mais a miséria, é a bênção, é a fartura, é a abundância. Cheguei Jesus enxergando. Cheguei Jesus enxergando, Pai. As escamas vão cair por terra. O fardo vai ser removido, a miséria vai sair do caminho. Ela vai enxergar e ela vai viver uma nova realidade para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? As escamas, elas vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.